E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Breno Borges, tenho 28 anos, sou fã de MMA já há um belo tempo, já acompanho as lutas desde a época do Pride, do UFC, não sei agora, dos primeiros dígitos, né? Que hoje a gente já está no centésimo e lá vai. E estou aqui com meu amigo Rafael. Bom, tudo bem galera, eu sou o Rafael, tenho 30 anos. Eu acompanho o UFC, acho que a primeira luta que eu vi na verdade foi Frank Shamrock versus Tito Ortiz. Ainda um pouco antes do Pride criar aquela dominância, né? Ter toda a reviravolta que a gente já conhece. Então o nosso objetivo aqui foi criar esse podcast para reunir outros fãs de MMA, mais velhos, mais novos, sem preconceito, galera, pode chegar. Na verdade o que a gente quer é um bate-papo, né? A gente está gravando isso, mas o que a gente queria ver é um bate-papo entre amigos a respeito de um assunto que a gente gosta muito. No caso, a gente está falando hoje sobre MMA e muito focado em UFC, porque a gente sabe que hoje é a principal plataforma, mas a gente gosta de saber de tudo um pouco, na verdade. A gente vai querer discutir a respeito de tudo que está acontecendo em relação ao mundo da luta como um todo, né? Bom, e também uma das ideias, né, o que a gente vê, a ideia principal para criar esse podcast foi que a gente viu que tudo que tem aí hoje na internet é muito engessado, é muito pragmático, então a gente quer trazer o pessoal mesmo para discussão, como na mesa de bar, não aquela coisa... Exatamente, papo entre amigos a respeito de um assunto que seria aquela conversa de bar de futebol, só que hoje, né, a gente quer ver como é que vai funcionar essa questão com o MMA. Né? Então, hoje quando eu olho, eu vejo os eventos, eu vejo programas, eu ouço bastante coisa, eu vejo que nos Estados Unidos eles têm um canal, um outlet muito mais forte em relação a notícias do que a gente tem aqui. Você consegue ouvir podcasts de todos os tipos em relação a isso, desde discussões lá com MMA Hour com o Ariel Helwani, você tem o Coleman Event com os outros dois jornalistas que são muito fortes lá também. Enfim, você tem uma série de coisas que você tem acesso. E aqui no Brasil a gente tem uma carência muito grande porque o esporte, apesar de ter nascido aqui, né, com Vale Tudo, com toda essa plataforma, ter sido criada aqui, ele foi desenvolvido lá, né? Então o UFC que fez essa criação em relação ao MMA, né, o moderno, como a gente vê isso hoje, e por isso eles têm muito mais força do que a gente tem aqui. A gente tem, sei lá, programas que nem o Passando a Guarda, que era aquele das antigas, né, com joinha, que é coisa de... Como você vê o Vitor Belfort, moleque, né, na sala de casa dando entrevista, e aí você tem alguns outros programas com algumas pessoas boas lá, mas também tem uma carência muito grande. Hoje, se você for ver, se você quiser saber alguma coisa a respeito de MMA, talvez você entre na internet para ver alguma coisa, que agora o Combate está criando um site um pouco mais robusto em relação a notícias na internet. Exato, mas ainda assim cai muito para o jornalismo. É muito jornalístico. Então, assim, aquela coisa que eu acho engraçado, eles têm um protecionismo muito grande com o brasileiro. Sim, a gente quer evitar a pachecada. É claro que tem espaço para isso. Na verdade, a gente quer trazer o que se vê nos fóruns. Né? Porque no fórum você tem aquela torcida, você tem aquelas figuras bem que se criam nos fóruns mesmo. Que a pessoa fala. E a gente quer trazer, esse é o nosso objetivo, é fazer um espaço descontraído onde a gente possa bater esse papo e conversar a respeito do que aconteceu, principalmente nessa última semana, né, em termos de eventos, os eventos principais ou as principais notícias, né, o que chocou mais o mundo do MMA, por assim dizer, e o que a gente pode esperar daí para frente. Bom, em termos de assunto, Rafael, que eu estava até comentando, assim, até com você antes, fora da gente começar a gravar, é que teve duas coisas assim muito importantes que aconteceram no mundo do MMA nessas últimas 2 semanas. A primeira foi que o UFC finalmente lançou na verdade, ele abriu para o mercado como é que vai ser esse acordo de patrocínio com a Reebok. Para quem não sabe, o UFC ele fechou um patrocínio exclusivo com a Reebok. Então, todo mundo vê os lutadores entrando, cada um com um patrocinador na hora que vai lutar. Então eles entram com aquela camiseta específica dele, você vê Fear the Fighter, você vê Tap Out, você vê Silver Star, Venom, etc. Você vê também a época do Anderson Silva, que tinha outros patrocinadores diferentes, ele entrava com Burger King, Nike, Wizard, enfim...
acabou tudo isso hoje. Hoje não vai mais nada disso acontecer. Eu não sei qual é a sua opinião a respeito, eu vou te falar que eu sou contra. Eu acho que não é um acordo positivo, quer dizer, a não ser para o UFC e para a Reebok, né? Até certo ponto, né? Porque uma publicidade negativa também, né? Porque tem muita gente já que já está se posicionando contra... Inclusive os lutadores. Os lutadores. E o lutador é o principal. Se o lutador posiciona contra, o fã também, eventualmente, ele vai seguir o ídolo, né? Então, é porque é complicado assim. Porque o UFC, ele quer se pôr como uma dessas mídias onde você vê beisebol. Vanguarda, né? Não é isso, como aquele principal. Então você vê como as ligas de beisebol, as principais ligas, né? NFL, você vê NBA e assim por diante. E nessas ligas eles têm os patrocinadores específicos. Só que o salário dos caras que jogam nessas ligas, eles são diferentes dos salários de lutador. Lutador no UFC que faz uma primeira luta, ele está ganhando $6.000. E eu acho que isso é mais fácil de fazer com esporte coletivo, por exemplo. Eu não vejo, até realmente não sei, mas, por exemplo, no tênis, imagina o Roger Federer ser impedido de usar porque num do Grand Slam você tem que usar a Reebok e no outro você tem que usar a Adidas. Não, eu acho que isso realmente não dá certo para esportes individuais. Por exemplo, a Fórmula 1 é um grande exemplo. O que eu acho no caso em si, assim, a minha visão em relação a esse acordo é que se ele fosse um acordo muito forte para os lutadores, porque uma das maiores discussões que sempre tiveram em relação ao mundo principalmente a gente fala muito do UFC porque o UFC é o principal canal. Se o pessoal reclama do salário do UFC, você imagina como é que deve ser no Bellator e assim por diante. Então, assim, sempre teve uma discussão muito forte em relação aos salários dos lutadores, principalmente aqueles que estão começando a lutar no UFC, e que é muito baixo e que o UFC devia ter uma revisão em relação a isso. E essa estratégia do UFC foi justamente essa questão de criar um acordo com o patrocinador para que eles pudessem dar um incremento no salário baseado no ranking e também baseado na quantidade de lutas que esse lutador já fez. Então, assim, só que é complexo, porque hoje você vê, então pegando o exemplo do Anderson Silva, né? O Anderson Silva fazia, nas últimas lutas dele, na época que ele era campeão, ele estava com Burger King, Wizard, estava com Nike, que estava com o Corinthians, enfim. Levando em conta todas essas questões, hoje o Anderson Silva, se ele fosse lutar, levando em conta naquela época, o campeão de um UFC ele vai receber $40.000 por luta para ter o patrocínio da Reebok. Você acha que a Nike, Burger King, Wizard e Corinthians, etc., todos eles combinados deu só $40.000? Eu acho muito difícil. E aí você começa a olhar, por exemplo, teve um dos lutadores que foi o mais ativo em relação às reclamações, que foi o Brandon Schaub, que é um lutador dos pesos pesados. Ele é um lutador já bem rodado, mas nunca chega, quando ameaça chegar ali na cabeça... Mas essa que é a questão. Então, ele começou desde ele é uma das crias do TUF, né, junto com o Roy Nelson, ele foi daquele TUF junto com o Roy Nelson. Levou aquele nocaute sensacional. Ele já levou vários nocautes que, enfim, deixaram ele sem saber onde ele estava. Eu acho que ele devia ser patrocinado por uma empresa de seguro de saúde, alguma coisa do tipo. Mas no caso, ele falou que nas últimas 6 lutas ele estava tirando $100.000, só com o patrocinador. E se ele entrando agora... com essa configuração, ele vai tirar por luta $10.000. Então, assim, se é realmente ou não é, eu acho que de 100 mil, mesmo que ele tenha sido um cara super agressivo e que seja 80 mil, tirar 10 mil agora é muita coisa. Sim, eu acho que pode haver debandada, né? O UFC já perdeu o Phil Davis. Não sei. Pegou o Phil Davis, ele foi pro Bellator. E o Scott Coker, ele falou que o telefone dele não parou de tocar. Sim, depois de agentes, de lutadores, eu acho que foi um tiro no pé, ele vai acabar fortalecendo a concorrência, essa é a minha opinião. Acho que ele vai realmente... É complicado, o Bellator, ele vai subir agora como um apoio. Eu acho que o Bellator ele tem que subir de qualquer forma. Acho que a gente está muito refém em termos de talento do UFC. Assim como o MMA já ficou refém do Pride. Né? Por mais que saudosistas rasguem elogios, acho que
o Pride teve um lado assim de retrocesso pro esporte, porque... Lá era a tanto festa que- da uva, né? Você sim. sabe que teve o Joe Rogan, que é um cara, o comentarista do UFC, é um comediante lá dos Estados Unidos, é um cara que eu ouço bastante. Ele tem uma visita do Yunsun Inoue, que foi um lutador do Pride, né? E ele falou no podcast do Joe Rogan que em contrato estava escrito que eles não iriam ser testados por nada. Então, assim, você já sabe que ali era a festa do... Né, Olha, do que acontecia no Pride. Uma coisa que eu não me esqueço do Pride foi aquele GP Openweight, né? Sem categoria de peso. Que o Vanderlei lutou E contra o tamanho do Vanderlei Silva naquela época era uma coisa monstruosa, né? era absurda. Ele tanto que podia... lutou com o Crocop, né, velho? Sim, Você vê isso. o Crocop canelando a cabeça dele lá e... Sim, se tomou suco não adiantou, né? Mas... Enfim, Crocop, lá né? era aquela praia, Era. assim, onde tudo acontecia. E né? fora também, né, a gente teve diversas lutas desiguais. Lutas, né, o pessoal batiza de luta freak, né, que é aquele cara que sai do amadorismo e já pega de cara um Procopio, um Vanderlei. E foi um milagre o Pride não ter matado ninguém. É, assim, eu acredito. Pode crer. que Não, isso realmente- você olhando pra como é que foram as coisas, eles queriam colocar o show que mais vendesse. Eles chegaram a cogitar Takanori Gomi versus Crocop. O Fedor realmente, sabe, era uma coisa absurda. Era o que desse dinheiro. Então, assim, você vendo assim, daquela época que era o principal show, hoje o UFC é o principal show, a gente precisa de outros eventos que propiciem isso também para os lutadores também, né? Então, essa questão, se foi o acordo com a Reebok ou se vai ser alguma outra coisa, é importante que a gente tenha realmente essa maior força por outros eventos. Mas esse acordo da Reebok realmente tá dando o que falar e realmente tem vários lutadores aí que estão com uma situação complicada segundo eles, né? Então vamos lá, Breno. Jogo rápido. Contra ou a favor? Eu sou contra. Contra. Eu acho que você não pode limitar uma pessoa. Ainda mais um cara, como você mesmo falou, é ele, né? Sim, ele aquele, determina a marca né, dele. Quem sabe. E a gente tem que pensar o que um lutador ele leva, né? Ele leva pra chegar lá, pô. Tem gente que fala lá, pô, a primeira bolsa do atleta é 3 mil, pô. Ele fala, mas 3 mil pra lutar, tudo bem. Além do trabalho ser duro, né? Você tem que apanhar pra viver. Você tem sua equipe, né? Você tem que pagar o seu treino, o seu suplemento, corner, sparrings, tem um monte de coisa. Quer dizer, o cara já levou prejuízo. Se ele quebrar uma costela, perder um dente, pô, ele já, na conta do dentista, do médico, ele já sai no prejuízo já. O UFC, assim, tem alguns lutadores que não receberam esse benefício, mas em tese o UFC tem um plano médico que evita que, se ele se machucou durante a luta, você entra nisso, né? Mas a gente sabe que o Mayhem Miller, por exemplo, ele estourou o joelho dele e ele disse que o UFC não deu nenhum tipo de assistência para ele. Eu acho que eu sou mais contra em relação à configuração desse acordo do que o acordo em si. Se eles pudessem dar ainda mais para os lutadores que estão iniciando agora e deixassem um pouco mais com mais liberdade os mais veteranos e os campeões e etc. Porque fica difícil, eu acho, né? Porque a Reebok, por exemplo, ela não vai querer ver o Anderson Silva entrando com a Nike. Né? Exato. Então aí o acordo deixa de ser vantajoso. E é aquela coisa, né? Que o Dana White falou, ninguém vai precisar perder patrocinador. Só na hora do cage em relação ao evento. Só que é um momento de maior exposição. Sim, aí eu cara, vejo, né? por exemplo, a Venom entrou com tudo na MMA, acho que. Teve uma época que você só via short. O José Venom, Aldo, Tap-Out também, né? Tap-Out também. Affliction acho que está saindo um pouco do mercado, acho que já estão... Hoje, a questão do patrocinador ainda é um pouco mais complicada. Todos hoje os patrocinadores que estão no UFC, eles pagam um fee pro UFC, para a organização, para poderem patrocinar o atleta. Então o UFC ele já ganhava, né? Porque agora ele acabou com tudo isso. Ele ganhava um fee em relação ao patrocinador, para o patrocinador poder patrocinar o atleta. Sim. Então sempre foi meio complicado. Isso também choca uma outra questão também, né? Recentemente teve a luta do século, Maypac. E o que eles movimentaram de dinheiro nessa luta, eu acho que dá um balanço do UFC em... A gente não sabe porque eles
eles não são uma empresa aberta, né? Então é uma Sim, das são grandes vários coisas. agentes, algo que contrapõe o modelo adotado no MMA. É uma das coisas assim que é um pouco obscuras, né? Porque hoje você vê o UFC ele é uma companhia fechada, para quem não sabe, então ele não tem a necessidade de abrir para o mercado, apesar dele ter investidores, outros investidores, ele não precisa abrir para o mercado toda a parte financeira dele. Então a gente não sabe direitinho quanto que cada atleta ganha. Então assim, o cara recebe, que às vezes a gente recebe aqui as notícias de quanto que a comissão atlética, algumas comissões atléticas, elas divulgam para o mercado quanto que cada lutador levou em bolsa para luta, sem levar em conta os bônus. Só que o UFC ele é muito conhecido por dar cheque na mão do lutador no vestiário, né? Então na hora que o cara teve uma super luta, ele desempenhou muito bem, ou eles acham que o cara foi roubado, apesar do cara ter lutado muito bem, eles sempre dão uma motivação em termos de dinheiro. Então a gente não sabe direitinho quanto que é. O bicho que a gente vê no futebol aí, né? Seria isso. Só que ainda assim, você limitar os caras, eu não gosto dessa configuração. Porque também quem recebe muito isso é aquele cara que ou vai dar show, ou é aquele cara que já está bem estabelecido, né? E vale lembrar também que a coisa é um campeonato, né? Então acho que você não pode, tudo bem, você tem que recompensar o atleta, o showman, mas o cara que ganha também tem que receber, o cara que perde também tem que receber, talvez uma porcentagem menor, mas você ter atleta ganhando $3.000 para subir no UFC, o complicado é o que está começando, né? E acho que a gente pode até passar para outra grande notícia que teve, que foi justamente a nova regulamentação em relação a suspensão que o atleta ele vai receber, né? Que ele vai receber agora se ele for pego no doping. Então, se ele for pego com qualquer substância proibida, agora ele vai receber um gancho gigante e a multa também em relação à bolsa dele aumentou. Então, se ele for pego com as mais leves, na verdade, são aquelas de sedativos, relaxantes musculares e maconha, onde ele vai receber uma suspensão de 1 ano e meio na primeira ofensa, né, na primeira vez que ele é pego, 2 anos na segunda vez, na terceira vez ele vai pegar 3 anos, e na quarta vez ele vai ser suspenso para a vida. Então, assim, a ideia disso, e essa é a mais leve, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, para esteroides, a primeira vez que ele for pego, ele vai ser suspenso por 3 anos. Pegou 3 anos de gancho. A segunda vez, ele vai ser pego, não, é isso mesmo, na segunda vez ele vai ser pego, vão ser 4 anos de gancho. Praticamente é o fim da carreira. E na terceira vez você já pegou 3 anos, 4 anos, 7 anos, já vai embora, porque a terceira vez ele já vai ser suspenso para a vida. Uma suspensão de 3 anos já acaba com a carreira. É complicado, ainda mais hoje. Assim, hoje a gente vê uma movimentação de lutadores indo mais jovens, mas você vê bastante lutador com uma idade média de 27 a 30 anos. O cara pegar um gancho de 3 anos, ele vai perder o prime dele, ele vai perder o ápice da carreira existem dele, vias alternativas ainda, né? A comissão, por exemplo. Eu não sei se o ONE UFC ainda não está se submetendo a certos padrões de qualidade. O que acontece é o seguinte, hoje nos Estados Unidos, todos os estados que são regulamentados, né? Hoje Nova York ainda não é regulamentado, eles não podem receber um evento de MMA lá, mas todos os outros estados que tem essa liberação, tem uma comissão atlética. Exato. E essa comissão atlética, ela segue as regras da comissão atlética de Nevada, que é a mais forte, porque Nevada é a meca do esporte, né? Da luta. Então, cresceu com boxe, etc. Então, é meio que um branch, né, da Associação Atlética de Boxe em si. Então, ela foi criada lá, é de lá que saem todas as regras. E, inclusive, o UFC, a matriz fica em Nevada também. Talvez seja até por isso, mas todas as comissões atléticas nos Estados Unidos, elas seguem as regras que são determinadas por Nevada. Quando você vai para outros países que não tem uma regulamentação, uma comissão, agora no Brasil a gente tem uma comissão atlética brasileira. Tem gatinho, aquela coisa, tem, mas não tem. Teve até aquela época que o cara que o Belfort recebeu isenção para fazer TRT aqui, quando ele não podia receber lá, enfim, né, aquelas coisas obscuras. A brasileira. Mas quando não tem isso, o UFC faz os testes e o UFC aplica a multa e aplica a suspensão que a comissão atlética regulamenta. Então, por exemplo, a Suécia, onde não tem uma comissão atlética, o UFC ele vai fazer
todas os testes, etc. Quando um cara for pego lá, ele vai aplicar a mesma sanção que foi disponibilizada agora pela Comissão Atlética nessas últimas 2 semanas. Então, o recado é claro. Sim. Toma cuidado, respeita o ciclo. Respeita o ciclo. E vamos falar sinceramente, porque, né? pelo amor, como né? diz a musiquinha, ninguém tá puro. Né? Não, ninguém a tá gente puro. sabe muito bem. Eu falava com você antes, a minha esperança de não ver ninguém, de um lutador que é realmente zero, era o Anderson Silva. Não sei se foi porque ele quebrou a perna e ele precisava de uma recuperação mais forte. Eu acredito que Mas foi ali tá perto. Existem alguns documentários que falam sobre doping com atletas de performance, né? Um muito bom é o Bigger, Faster, Stronger. Tem disponível no Netflix ou qualquer outra vez. YouTube também tem disponível. Quem quiser depois procurar, se a gente conseguir, a gente disponibiliza um link aí. Então, eu acho que tem que largar um pouco a hipocrisia do esporte, né? Você testa um lutador, o outro não, você testa, né? Depende de quem. Aí é aquela coisa que é a nossa discussão. Eu sou um pouco contra isso, eu acho que a regra é o cara fazer de acordo com o corpo dele e a suplementação que é permitida. A gente sabe que todo mundo usa, né? Os que mais usam são os ciclistas, mas hoje todo mundo usa, principalmente no UFC é difícil você achar um cara que nunca usou nada ou não está usando nada. É mais fácil você achar os caras que estão realmente... Você vê pela estrutura física do cara. Às vezes o cara vem, o Belfort mesmo. Sim, quando ele estava lá com falando bem francamente, TRT, por mais que a gente queira defender, etc., mas esteroide liberado. Era o esteroide liberado, era o hormônio liberado e era isso. Se ele vinha pra pesagem, ele tava parecendo um bonequinho dos comandos em ação, velho. Ele tava tipo gigante, mano. Até o Joe Rogan ele chegou a dizer que... Tava com um trapézio que parecia aquele cara lá de Curitiba, o maior trapézio do Brasil. Sim, é bizarro, mano. Uma subcelebridade. E o Joe Rogan ele afirmou que a gente perdeu um dos lutadores mais empolgantes, que era o TRT Belfort. E era mesmo, ele tá chutando a cabeça de todo mundo. Chutou a cabeça do Dan Anderson, chutou a cabeça do Michael Bisping, chutou a cabeça do Luke Rockhold. Ele foi um cara baixou um Procop ali. Praticamente, baixou o Procop nele, com rodado, sem rodado. O cara tava, realmente, era um lutador diferente com 36, 37 anos já. Ele já tá, então... Né? Então, assim, a mensagem porque com todo mundo que foi pego, né? Então, com o doping do Anderson Silva e do Nick Diaz, né? Então, teve uma série de outros lutadores que foram pegos também. E cada vez mais isso está em evidência no esporte. Agora o bicho vai pegar para quem usar ou o bicho vai pegar para quem usar e não prestar atenção no ciclo e comer bola. Exato, é o que eu falei, eu tenho uma opinião bem clara, né? Ou você proíbe do jeito certo, ou você anarquiza. Então, eu acho que tem que... Aí eu concordo com o seu lado conservador, inclusive de política. Eu acho que aí a gente tem que fechar mesmo. Eu não concordo com... Mesmo porque é um esporte de combate. Se você vai ser um atleta que vai... sei lá, você vai jogar bola, você vai ser jogador de basquete, beisebol, qualquer coisa, você usa, ok, mas você está usando o esteroide, você está usando alguma outra substância legal para criar traumatismo, né? Trauma. A coisa tem que ser muito clara, né? Como eu falei, né? Esse é um outro tópico, o meu conservadorismo, né? A minha corrente liberal, mas eu acho o seguinte... Ou você faz uma coisa do jeito certo, você disponibiliza o mercado, escancara aquilo para a população, ou você mantém a proibição, né? Uma lei para poucos, por exemplo, o Belfort, tá todo mundo caindo em cima do Belfort, realmente o Belfort ele tem um histórico. Né, já foi pego com esteroide, mas o Weidman ele tem que... na primeira luta, né? Quando foi nos Estados Unidos. E o Weidman tem que ser testado, não sabe? Da mesma forma... Não é porque ele foi testado, foi pego uma vez que agora ele vai ser alvo. Todo mundo tem que ser testado da mesma forma. Tem que ser testado. Então a gente tem que largar um pouco a hipocrisia, né, em torno dessa coisa do doping. Né? Não podem haver 2 pesos e 2 medidas. Vamos passar agora para... Eu queria falar com você rapidinho do que aconteceu esse último sábado. Teve algumas lutas importantes, inclusive para a categoria do Aldo.
que foi a luta do Uriah Faber contra o Frank Edgar. Frank Edgar controlou muito bem a luta. Bom, o Frank Edgar, ele realmente é um top contender. Eu acho que falta algum plus para ele conseguir esse cinturão. Eu acho que na categoria do Aldo, os únicos que dão perigo para ele são o Frank Edgar e o Chad Mendes. Apesar do Aldo ter ganhado 2 vezes do Chad Mendes, o mas Chad a na última segunda foi luta perigosíssima. Ele veio de um jeito que Sim. assim, foi completamente E quem diferente. olhava os dois depois da luta não dizia que o Aldo tinha ganhou. ganhado. Realmente Ele estava bem arrebentado, mas vendo a luta você vê, ele deu, se não me engano, 3 knockdowns no primeiro, quase acabou com a luta no primeiro round. Enfim, o Aldo é um monstro. Agora, mandou. ele vai acabar com o irlandês Fogão McGregor. Ele não é páreo. Para mim, tanto Frank Edgar como o Chad Mendes estão à frente tecnicamente dele. A qualidade dele é falar. Eu acho que os dois que dão mais perigo pro Aldo nessa categoria são eles. E ontem o Frank Edgar ele mostrou realmente por que ele está entre os top 5, por que ele foi campeão dos leves. O cara controlou a luta muito bem, assim, eu vi assim, foi uma luta morna em alguns rounds, mas toda vez que eles encurtavam a distância e ia mais pro grappling, apesar do Uriah Faber ele ser um wrestler muito bom, ele ser conhecido por ele ser um wrestler muito forte, o Frank Edgar parecia ser muito mais forte que ele. Assim, ele derrubava com facilidade, ele encurtava a distância, ele estava com clinch, ele estava com tudo em relação à superioridade ao Uriah Faber em si. O Uriah Faber, ele parecia que o jogo dele não desenvolveu, sabe? Quando parece que o cara tá travado. Meio assim. travado. E o Uriah Faber, ele é o Vasco do... Não, ele é, realmente. Essa foi a primeira luta que o Uriah Faber perdeu, que não era uma disputa por cinturão. Né? Então, assim, todas as lutas que o Uriah Faber tinha perdido eram por disputa de cinturão. E essa foi a primeira que ele perdeu, que não foi uma disputa por cinturão, porque ele é realmente o gatekeeper. Ele é o eterno contender, né? Já existe, contender. Ele é o Vasco do... ele é o Vasco da categoria. UFC, então, desde o VEC. Desculpem também. Aí os vascaínos aí, mas era uma piada óbvia. Foi mal, galera. Então, assim, ontem ele mostrou muito forte porque que ele vai ser o próximo. Eu acredito que ele vai ser o próximo lutador que vai pegar. Eu acredito o Aldo. Não vejo o Conor McGregor de forma alguma passando pelo Aldo. E aí a gente vai ver como é que vai ficar. Eu acho que vai ser o Frank Edgar versus o Aldo 2 vai ser uma luta bem legal. Vamos ver como é que vai ser isso. Agora a gente vai comentar um pouquinho a respeito do próximo UFC, que é o UFC 187. A gente não vai falar de todas as lutas não, a gente vai falar do card principal. Tá? Na verdade, falar das lutas mais importantes que vão acontecer. Né? Então, o UFC 187, para quem não sabe, era aquele UFC onde o antigo campeão da categoria, John Jones, ele ia lutar contra o Anthony Johnson, né? Mas aí aconteceu tudo aquilo com ele, ele quis realmente se derrotar. Né? Ele teve uma semana de GTA, vamos dizer assim. Né? Ele fez tudo que ele queria. Tudo que ele queria. Atropelou gente, fumou um beck, ele fez o que ele queria. Quis brincar de GTA. Jogou dinheiro, né? Saiu pegando dinheiro, voltou, pegou mais dinheiro, enfim. Tudo. Acabou, cara. Enfim, então assim, era o que a gente tava até comentei até com você, né, Rafa? Exato. O único cara que poderia realmente, ou que tinha mais chance de tirar o John Jones era ele mesmo. O próprio John Jones. A gente tinha sempre aquela expectativa que a gente achava que ele era ele não era aquele lutador carismático e tudo mais que fazia com que você torcesse pra ele, igual o Júnior dos Santos. Na verdade, ou assim... Você sempre queria ele não queria assumir aquele papel de vilão, mas você queria que ele fosse derrotado. Exato, eu não consigo lembrar uma vez que eu torci pro John Jones. É fácil reconhecer o talento dele, mas torcer pra ele é uma... O cara é um monstro. O cara que começou a aprender bem depois que todo mundo, se eu não me engano, ele começou a ir pro MMA com 18 anos, ele fez a primeira luta dele com 21, uma coisa ele foi um prodígio, né? Mas uma coisa assim, do John Jones pra mim, a força é o Greg Jackson, eu acho que... foi o cara que... Não dá nem pra saber se não porque foi o cara que criou toda a base dele, até né? Ele era um wrestler muito bom, mas... Na luta contra o Lyoto Machida, ele perde o primeiro round, embora os juízes não tenham dado. Não deram, mas ele perdeu, o Lyoto Machida atacou, foi evasivo.
No segundo round ele volta com uma outra mentalidade, acompanhando a movimentação do Machida, derruba, dá uma cotovelada e aí ladeira abaixo pro Machida. Ele então, aquela coisa. aquilo é Greg Jackson, aquilo não tem o que dizer. Aquilo eu não sei nem se é Greg Jackson, porque, por exemplo, na luta contra o... aquele que... o lutador brasileiro, o último lutador brasileiro que lutou com ele agora. Foi o... Poxa vida, a gente deu um branco aqui. O Glover Teixeira. Glover Teixeira, esse mesmo. Quando ele estava se preparando para o Glover Teixeira, os treinadores dele, eles até falaram que o que ele fez com o Glover Teixeira não era previsível, não era uma coisa que eles tinham treinado, foi uma coisa que ele, no momento da luta, ele sentiu, que era aquele negócio do clinch, do infight e tudo mais. Tem ele até uma sentiu imagem e ele fez. comparando um dos movimentos de defesa pessoal do Hélio Gracie com a chave que ele tentou usar de ombro, né? Que ele Exato, que ferrou o ombro foi uma do coisa Glover. fora de série. Assim, eu acho que ele tinha todo o potencial no mundo, acho que dá pra ele voltar tranquilamente, assim, que ele pôr a cabeça dele num lugar, etc, porque ele é muito novo. Só que, cara, o que ele fez com ele mesmo, ele conseguiu se auto-sabotar. Enfim. É o cara que, né? Tinha tudo pra fazer, pra ser o melhor de todos os tempos, apesar de eu achar o Anderson Silva, junto com o Fedor, aquela discussão, né, entre os dois, mas eu acho que ele tinha tudo para ser um cara que ia ser o mais dominante de todos. Eu não vi ninguém que trouxesse perigo até hoje na luta dele. Talvez tirando aquela chave de braço do Belfort no primeiro round, que eu não sei até hoje o que aconteceu com ele, porque, enfim... chegou a lesionar o braço. Ele ficou um tempo fora, mas, cara, tá com o braço, tá encaixado, arregaça. É igual a Ronda faz. A Ronda com a Miesha, ela dobra o braço da garota até quase bater no joelho dela de volta. Não dá mais. Não tem essa, leva pra casa. O substituto do John Jones. Agora vai ser o Daniel Cormier, que foi... mais conhecido como Sonho de Valsa. O gordinho. O gordinho, o garotinho que adora uma... Você já viu um vídeo que ele faz? Sim, com um monte de doce? Mano, é engraçado. Ele fez um hit, realmente... Mas ele entrega o que ele se propõe, né? Um atleta forte. Ele é muito bom, cara. Ser olímpico. Eu acho que ele tinha tudo para ser também um campeão nos pesos pesados ali. Assim, o único que poderia bater de frente com ele era o Cain Velasquez. Pelo wrestling o Verdun também, apesar que a gente tem que ver como tá esse novo Verdun agora nas mãos do Rafael Cordeiro aí. Mas então, o Daniel Cormier, ele tinha lutado contra o John Jones, perdeu. E é uma outra coisa que o John Jones fez, ganhou dele no wrestling, que pra quem não sabe, o Daniel Cormier, ele foi capitão do time olímpico de wrestling dos Estados Unidos. Tem um background. Ele só não foi, assim, ele só não disputou medalha de ouro, etc, porque ele teve os rins dele falharam no corte de peso dele. E ele não conseguiu disputar a luta final, a luta para ele poder se qualificar a isso. Mas ele é um wrestler, assim, de mão cheia, assim. Tudo que você pode pensar em qualidade de wrestling é ele. E ele foi dominado no wrestling pelo John Jones. John Jones pôs ele para baixo, ele não conseguiu pôr o John Jones para baixo. O John Jones pôs ele para baixo diversas vezes, controlou a luta, enfim. Mas ele é um cara de muita qualidade, ele também tem tudo para ser campeão nessa categoria, só que tem uma pedrinha no sapato dele, né? Tem o John Jones e tem o Anthony Johnson que vem numa crescente, assim, ele tá incrível, assim, ele arrasou o Gustafsson. Só um parênteses, né? O Anthony Johnson, para quem não sabe, ele já chegou a lutar meio médio. Foi foi nocauteado pelo Koscheck, que era o Birubiru, algo que nunca mais vai acontecer. Mas é aquela coisa que a gente fala, ele já lutou no peso pesado e ele chegava ao meio médio, então é absurdo assim parar pra pensar o tanto que ele desgastou o corpo dele para chegar naquela categoria. E até a luta contra ele, quando ele fez com o Arlovski, ele quebrou o maxilar do Arlovski, ele destruiu o Arlovski, ele quase parou o Arlovski no primeiro round. E hoje você vê aí a dominância dele
nos meio pesados. Sim, Né? Então, assim, ele fez também com o Minotauro. Ele nocauteou o Minotauro pra Oblivion. Na moral, ele fez o Minotauro absurdo. parecer já aposentado, né? Se não aposentou, né? O jeito que ele dava aqueles uppers lá, achava que a cabeça do Minotauro ia... Sabe quando você tem aquela maquininha que você vai com o martelo e joga? Exato. E os Nogueiras são conhecidos por terem queixo, né? Duro, né? Mas que é aquela coisa, né? Tem prazo de validade. Você apanha até o momento em que você começa a ter um desgaste e seu cérebro não aguenta tanto. Então, esse é o UFC 187, o UFC que vai ter como luta principal o novo campeão dos meio pesados com o Anthony Johnson contra o Cormier. Na luta, no co-main event, a gente vai ter ali o Vitor Belfort contra o Chris Weidman. A gente vai ter também o Cowboy Cerrone contra... deixa eu pegar aqui o nome dele. É o Khabib Nurmagomedov. Na verdade, não. O Khabib Nurmagomedov ele saiu com lesão e agora o que vai substituir ele vai ser o John Makdessi. O Khabib ele foi até o Anthony Pettis zoou ele falou que karma is a bitch, né? Que karma é traiçoeiro porque ele falou tanto do Anthony Pettis que se lesionava tanto e o Khabib zoou pela segunda vez o joelho. Então vai ser contra o John Makdessi. Tem uma aqui interessante do... Vai ter também o Travis Brown contra o Andrei Arlovski nos pesos pesados. Essa é uma luta que me interessa, tá? Não vai ser uma luta muito técnica, uma luta de trocação. Porrada franca. Eu gosto muito do Andrei Arlovski, acho ele muito técnico, mas o queixo dele é meio suspeito. Hoje em dia, como a gente estava falando, né? Peso pesado, qualquer soco que entra... a chance do cara cair é muito grande. Ainda você já viu o Andrei Arlovski que já teve guerra desde a época do Tim Sylvia, já foi nocauteado várias vezes. O Andrei Arlovski chegou a lutar com o Pedro Rizzo. Com o Pedro Rizzo, exatamente. Então assim, ele já passou por muita guerra. Mas enfim, ele está tentando fazer o retorno dele para o UFC. Mas eu acho que o Travis Brown realmente é o franco favorito para essa Mas luta. eu gosto da técnica, eu acho que tecnicamente o Andrei Arlovski, com a bagagem dele, o problema é ele entrar a mão do Travis Brown, né? Então ele tem essa vantagem aí que é o punch. E também temos a luta do Joseph Benavidez com John Moraga. John Moraga ele já lutou, os dois são ex-contenders, já os dois perderam, eles são da categoria do Mighty Mouse, né? Que é o Demetrius Johnson. O Demetrius Johnson que reina nessa categoria sem ninguém ter trazido nenhum tipo de perigo para ele, a não ser dominante. O Uncle Creepy, naquela época que eles estavam fazendo o torneio para ver quem que ia ser, porque teve aquela luta que foi empate e tudo mais, mas desde lá ninguém sequer ameaçou, não tem? Né? E eu acho que nessa luta da Benavidez. Eu também acho. O Benavidez tem um wrestling muito bom. O John Moraga, apesar dele ter um poder de nocaute muito forte, o Joseph Benavidez, ele tá com uma trocação boa depois do Duane. Depois que veio o Duane Ludwig pro Alpha Male, pro Team Alpha Male, eles estão com uma trocação muito forte e o grappling dele é sem comparação, né? Então ele é muito forte nisso mesmo. O único cara que ele acabou perdendo nessa categoria foi o próprio campeão. Então eu acho que novamente ele vai ganhar essa luta. Eu acho que ele é o cara que, na verdade, que pode trazer, apesar de ele já ter perdido 2 vezes, pro Demetrius, ele é o cara que pode trazer alguma chance do Demetrius perder. Ele ainda pode se renovar, ainda pode trazer algo de novo, né? Pode ganhar pela insistência, né? Mas o que realmente aqui a galera do Brasil tá esperando é a luta do Weidman com o Vitor Belfort. Acho que tá muito... O Vitor, eu vou escancarar, eu sou o Belfort, eu acompanho a carreira dele desde 97, desde aquele nocaute clássico do Vanderlei Silva. Então assim, eu sou um fã, até pela reviravolta que ele deu na carreira, né? Eu acho que perdeu a irmã, era um lutador tido como amarelão. Quem acompanhou no UFC no Pride, sempre que ele estava perto de conseguir alguma coisa, ele... Não sei o que acontecia com o psicológico dele, ele perdeu lutas que eram consideradas ganhas, o Sakuraba dando tapinha nele, a primeira luta com o Dan Henderson mesmo, ele realmente era um lutador que se esperava muito dele.
E agora nesse retorno ao UFC ele está arrasador. Só perdeu para grandes campeões como o Anderson Silva e o John Jones. Então realmente o Vitor aí é uma força. E a incógnita é como ele vai reagir agora sem o TRT. Então, na verdade, assim, eu também sou um super fã do Belfort, eu gosto muito do estilo dele, é um dos caras, na verdade, o UFC que a gente conseguiu ver aqui no Brasil foi do Belfort contra o Bisping, e a gente tava lá gritando absurdamente a favor dele. Com aquela canelada. E quando ele deu a canelada, depois ele aceitou a cotovelada na costela do Bisping até ele parar, enfim. Só que o Belfort, ele tem algumas limitações e a gente sabe quais são. Apesar de eu ser um super fã dele, é o que a gente estava até comentando, né? Aqui no Brasil, o que eu vejo muito em termos de notícia e em relação ao MMA é que a gente vê o brasileiro, fecha o olho e vai com o brasileiro, mas eu acho que o Belfort ele corre muito risco com o Weidman. A gente sabe que, apesar do Bisping ele ter nocauteado no segundo round, foi no começo do segundo round, o Belfort, todas as vitórias dele vieram primeiro round, segundo máximo, ele realmente assim, ele tende a... Ele é aquele cara explosivo. Só que quando você vê um Weidman, eu não vejo hoje... Com o TRT eu até veria, né? Sim. Mas eu não sei sem o TRT ele dando uma canelada no Weidman, não posso O meu parâmetro para essa luta era o Rockhold, porque eu realmente acho que o Rockhold tem um jogo que seria um bom preparo, mas... o jogo mudou sem o TRT, não sei se o Vitor conseguiu manter o nível dele, realmente ele entra com muita chance. Olha, agora... o que a gente sempre viu o Belfort com dificuldade é contra o wrestler, né? Até contra o próprio Anthony Johnson que está lutando aí na luta principal, que ele finalizou no primeiro round aqui no UFC no Rio. Sim, ele chegou a ser jogado de cabeça. Ele teve uns primeiros momentos perigosos, o Anthony Johnson entrou com uma cotovelada forte, se vocês lembram o supercílio do Belfort, o olho do Belfort estava inchado, ele passou por uns maus bocados, e toda vez que ele enfrentou um wrestler de nível, sim, ele teve dificuldade. Então foi com o Couture, foi com o Tito Ortiz, foi com o Dan Henderson. Apesar dele ter pegado o Dan Henderson com 40 anos plus aí, também ele estava com TRT, então eu não configuro isso muito como motivo de comparação. Tem que ver como ele vai reagir agora, né? Eu realmente assim, eu escancaro minha torcida pro Belfort, mas eu realmente... Eu gostaria muito que ele ganhasse, assim, depois que o Anderson perdeu aquela luta pro Weidman, a gente tinha até aqueles 3 brasileiros, né, que teve até aquela imagem, né, que a gente divulgou muito no Facebook, que era o Weidman relaxa que tem 3 brasileiros ainda, que é o Belfort, o Machida e o Jacaré. O Machida já perdeu, o Machida ele perdeu uma luta na decisão, mas depois que o Luke Rockhold fez com o Machida, o Machida, pra mim, assim, eu tenho uma teoria sobre o Machida, eu acho que às vezes ele, eu não sei se é psicológico ou a estratégia dele, realmente, recurso técnico ele tem muito, mas falta entrar um pouco mais de estratégia, um pouco... Não sei por que ele não pode ser um pouco mais agressivo, apesar do estilo dele ser muito de contragolpe, ele podia ser um pouco mais agressivo. E naquela luta com o Rockhold, ele levou um golpe ali, aí ele cansou no jogo de solo ali. Porque o Rockhold é muito grande, o Rockhold é do tamanho do Anthony Johnson. Sim, e já entrou, né, pro segundo round. Baqueado. Na hora que ele levantou ali, você já sabia que a luta tinha acabado. Mas a luta com o Weidman do Lyoto foi uma luta surpreendente, foi uma luta muito boa. Só que assim, o que eu acho hoje, quem eu acho que é a força do Brasil nessa categoria é o Jacaré. O Jacaré no chão. Aliás, né, desde os campeonatos... Mas nem só no chão, cara. Nem só no chão. Você vê hoje a trocação do Jacaré. Sim, ele tá com uma grande equipe, né? Ele tá trocando bem. Ele tá com um punch muito bom, muito bom. Do jeito que ele nocauteou aquele japonês... Como é que é o nome? O Yushin Okami. Do jeito que ele nocauteou o Okami, cara, foi absurdo, assim. Exato. Então, assim, eu tenho... Hoje, eu acho que o Belfort... Eu vou torcer pro Belfort, obviamente, mas eu acho que o Belfort não vai ganhar. Eu acho que ele não vai nocautear se ele for ganhar, ele vai ser um nocaute no primeiro round. Eu vou ser Pacheco, eu vou de Belfort, eu vou... Se passar no primeiro round, eu acho que o Weidman vai passar o carro nele. Mas é o meu lado fã falando. E na luta principal, eu vou de Anthony Johnson. E só um adendo. Eu acho que o Weidman ganha do Belfort. O Rockhold talvez tenha ido para
passado o Jacaré aos olhos do UFC para disputar ali junto com ele, mas eu acho que quem vai ser o campeão, se não nessa próxima luta, daqui a 2 lutas vai ser o Jacaré. Eu tenho esse, eu acho que ele vai ser o campeão. Eu acho que ele vai ser um campeão dominante, né? Mas beleza, passando isso, vamos para a luta principal, que é do Cormier com o Anthony Johnson. Anthony Johnson, não tenho que... Eu acredito no... São 2 wrestlers muito fortes, mas em termos de wrestling, o Cormier é muito mais condecorado do que o Anthony Johnson, só que a trocação do Anthony Johnson... Eu acho que o que vai pesar também é a explosão, o atleticismo do Anthony Johnson. Realmente ele tá um monstro. O Cormier ele tem essa limitação de ser um pouco mais lento, um pouco mais gordinho, né? Tem porque isso seja um alcance bem menor. Tem um alcance menor, então ele é então mais a velocidade atarracado. sim vai ficar um pouco difícil para ele. Se ele conseguir dominar o Anthony Johnson na curta distância, fizer um jogo de grappling, talvez ele consiga ter mais sucesso. Agora, se ele for para trocação franca com ele e querer fazer o que ele faz com o Caim Velasquez lá na AKA, eu acho que vai dar Anthony Johnson. Eu acho, na verdade, que o Anthony Johnson tem tudo para ser campeão dessa categoria. Eu acho que ele vai ganhar do Daniel Cormier. E eu acho que se o John Jones não voltar, ele vai ser o novo campeão aí com mais força nessas próximas lutas também. Exato. Então vamos lá, jogo rápido. Main Event e Co-Main Event. Main Event eu acho que é Anthony Johnson. E você? Eu também acredito no Anthony Johnson. Co-Main? Bom, eu sou a favor da dobradinha da Black Zillions aí, Belfort e Anthony Johnson. Eu vou contra a minha pátria em termos de apostar a grana. Eu vou com o Chris Weidman, mas eu vou torcer pro Belfort também. Tá certo. E galera, vamos fechar agora esse podcast, né, com um vídeo que foi o absurdo dos absurdos que aconteceram aí nessa última semana. Um vídeo que na verdade eu vi até com o Rafael publicou. Fala um pouquinho aí, Rafa. Bom galera, essa semana rolou aí na internet, né, um vídeo aqui em uma academia em São Paulo, tá? Uma academia no bairro Parque Bristol, onde um técnico de Muay Thai aparece dando socos no rosto dos alunos, tá? De guarda baixa, só levando soco no queixo, eles em fila, assim, uma coisa bem... Aquilo ali era para uma espécie de treinamento na cabeça deles, de vamos fortalecer esse queixo aí na base da porrada. Para mim estava muito claro que foi esse o objetivo. Bom, o nome do treinador é Fernando Nogueira, técnico da Academia Inside Top Thai. Pelo que consta aqui, aluno do Munil Adriano, que saiu em defesa do aluno, mas condenou a atitude. Disse, olha, eu não passo nada desse tipo de treino na academia, eu não tenho como controlar tudo. É um sujeito de bom coração. Realmente a gente não está aqui para julgar o caráter. Não é a questão do caráter dele. Às vezes ele foi na melhor das intenções querendo fazer isso. Ele só estava com um direcionamento um pouco errado, mas a questão, um pouco não, muito errado. Porque assim, a gente sabe hoje, a gente vê, se a gente for procurar um pouquinho a respeito hoje de como funciona o traumatismo craniano, lesões cerebrais e tudo mais, a gente sabe que na verdade é o inverso do que ele se propôs a fazer naquele treino. Né? Então, tudo que a gente tem hoje, na verdade, os lutadores que sofreram mais com nocautes no passado, eles tendem a ter um queixo muito mais vulnerável. Até mesmo sequelas, né, quando encerram sua carreira. Então, o calejamento de cérebro, né, o calejamento de queixo, isso não existe. Não existe. Isso realmente... Até o Robbie Lawler, ele deu uma declaração que ele começou a fazer muito mais shadowboxing. Ele não que ele não fazia sparring, mas ele fazia um sparring muito mais leve, ele fazia um shadowboxing muito mais forte, para ele ter um controle muito mais... para ele não se desgastar tanto durante o treinamento, porque a gente sabe que o que acontece nas academias, que acontecia muito forte nas academias, até o cara ir pra luta é complicado. A gente já viu vários casos de lutador que foi nocauteado durante treino. E tinha até a lenda mesmo na academia shootbox, né, que lá o Vanderlei, o Shogun, eles se pegavam pra valer e eram nocauteados no treino e já... A gente não sabe ao certo, mas é o que a gente ouve, né? Então, assim, hoje a gente sabe que você se mantendo, fazendo com qualidade, fazendo com segurança, também naquela época, talvez, a gente não sabia dos efeitos, né? Então, a gente dá pra dizer coisa de 10, 15 anos atrás como é que era o treinamento dos caras, mas hoje a gente consegue. Então, hoje, quando a gente vê um vídeo desse, a gente consegue...
falar Mas eu que é não me complicado. recordo nem, sei lá, do mestre de Kung Fu mais underground por aí utilizando um método desse. Realmente é chocante. É complicado. Tem aqui, ó, eu tenho aqui um comentário do Rafael dos Anjos, campeão Dos levels. dos Leves aqui, falando: um sujeito desse tem que ser preso, colocando a vida dos alunos em risco. E realmente, né? Uma coisa aí que choca. Ele chega a bater até mesmo em alunas, né, em garotas. Então, foi mal, Fernando. Realmente não dá para defender. Pode ser que a sua intenção seja boa, mas a execução foi terrível. É algo para repensar aí, né? É aluno do Munil Adriano, que é um cara conceituado aí no mundo das lutas, e tenho certeza que isso não partiria do Munil Adriano. Foi só um exagero. Espero que reparações sejam feitas, né? Mas pegou muito mal. Complicado. Até o Popó se manifestou, muita gente aí. Teve uma repercussão internacional mesmo esse vídeo. A gente viu o John Wayne Parr fazendo publicação. Quem não sabe, o John Wayne Parr é um dos caras mais conceituados no mundo do Muay Thai. Ele chegou a ganhar campeonatos na Tailândia também, lutas na Tailândia, lutas importantes, torneios e etc. É um cara que é muito conhecido no mundo no Muay Thai, e ele fez a publicação desse vídeo. Na verdade, a gente tomou conhecimento pelo John Wayne Parr, que é um lutador australiano. Então, assim, é complicado a gente ver. Quem se lembra do Chuck Liddell, a forma como ele levava, ele teve uma declaração bem interessante, que era o seguinte: o Chuck Liddell antigamente ele conseguia segurar a onda, ele tomava porrada e ele segurava a onda, mas no final da carreira o queixo dele estava muito vulnerável, tanto que a última luta dele contra o Richie Franklin com a mão quebrada, com o braço quebrado, ele encaixou um golpe não muito forte, e o Chuck Liddell apagou de uma forma que parecia que ele tinha tomado com um taco de beisebol na nuca. Né? E aí ele falou que assim, o cérebro dele tinha tomado tanta punição ao longo de toda a carreira dele, que era um recurso de defesa. Então, ele já desligava então o menor impacto que ele sofria, ele já desligava para proteger o corpo, para proteger esse cara. Agora, falando assim, né, o que choca na verdade é ser uma academia de conceito, né, porque a gente vê isso muito, né, professor, né, eu não sei o que acontece se a galera mistura Tropa de Elite com Bruce Lee, Rocky Balboa e Karate Kid e resolve criar um tipo de treino. Mas realmente, se der uma boa fiscalizada, acha coisas até pior por aí, infelizmente. Então, conselho para vocês, galera: se vai procurar aí uma academia de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, do que for, procura entender um pouco do método que o professor está usando, pesquisa umas 2, 3, procurem sites, veículos que realmente falam sobre metodologia de treino, porque tem muita gente aí que está viajando, né? Treino de Muay Thai é repetição, é o simples, é o básico. E outra coisa também, vocês têm que cuidar de vocês, né? Então, achar que tá indo pra academia pra apanhar desse jeito, não, apesar de a gente falar que tem que sofrer pra aprender, etc., não dá pra ser dessa forma. Ali já tá quase configurando uma agressão. Ali ele lembrou o Capitão Nascimento de luvas sair, ali, né? Foi praticamente um pede pra sair. Só faltou uma cusparada na cara, né? Realmente faltou pouco, né? Porque eu acho que se deixa empolgar um pouco mais ali, tinha rolado a cusparada. Né? Então... Mas é isso. Bom, então, galera, fechando, na verdade, esse foi o nosso primeiro podcast para falar um pouquinho sobre o mundo do MMA, falar um pouquinho sobre o mundo da luta. A gente está planejando fazer um podcast semanal a respeito disso, então fazendo sempre um recap, sempre fazendo um trabalho do que aconteceu de mais importante na última semana, em termos das lutas, aí, etc. As mídias que a gente vai, né, publicar, né, pra gente receber o feedback de vocês aí. Exatamente. Tá? Então mandem sugestões aí, críticas construtivas e respeitosas, por favor, galera. Tá certo? Obrigado aí pela atenção. Um abraço.